E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim trazer um vídeo sobre Akira, basicamente, o mangá barra filme. Fala geral sobre ele, só bater um papo. Deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito e bora lá. Akira, se você não conhece, é um anime do gênero cyberpunk lançado em 86 ou 87, eu vou deixar aí, que basicamente estreou o anime pro mundo ocidental. O Akira é tido, né, como o principal filme que de fato levou o cinema japonês, né, a arte japonesa, a cultura, para o ocidente. Que introduziu, principalmente os americanos, o mercado americano, aos animes barra mangás. E ele fez isso de duas formas, eu acho. Primeiro de tudo, com muita qualidade. Ele é um filme que teve um investimento gigantesco de milhões de dólares, que é muito acima do que era praticado no mercado, tanto de animes quanto de animações, né, na época. E o que fez ser uma qualidade de construção assim gigantesca do filme. A galera comenta muito sobre a quantidade de quadros, né, que você tem, os frames, de fato os desenhos da animação serem maiores do que a média. Então isso faz com que tenha muito mais quadros pintados do que geralmente tinha na época. Então acaba construindo uma animação muito mais fluida, o que também faz ser muito mais cara e muito mais trabalhosa, porque cada quadro era pintado à mão. Então cada cena que você vê lá são várias vezes que aquilo foi pintado à mão, o que é muito impressionante mesmo, se você pensar como as coisas são feitas hoje em dia, que é tudo por computação, o que acelera muito, ajuda demais. Mas na época era muito mais manual, 100% basicamente. E eu acho que o Akira também fez essa estreia por ser, eu não sei se universalmente adotável, porque eu acho que não é, mas é uma história extremamente interessante para quem curte ficção científica, basicamente. Porque não é basicamente ficção científica japonesa, é ficção científica. E isso faz com que seja muito mais fácil de você assimilar. Então, Akira é muito impressionante nesse quesito. O filme é muito bom. O mangá eu comprei agora, porque eu finalmente vou começar a ler. Mas basicamente Akira pega muitas influências, como por exemplo o Blade Runner, e faz parte, né, gera essa construção do cenário cyberpunk. Tudo que a gente tem de cyberpunk hoje, muito se deve ao Akira. O que é a história? É basicamente uma gangue de motoqueiros. Você tem dois principais personagens, o Kaneda, que é meio que o líder da gangue, e o Tetsuo, que é um dos amigos dele, que é meio que o mais fraquinho dessa gangue de motos. Num Japão pós-apocalíptico, pós-explosão nuclear, a nova Tóquio que surge disso, você tem toda uma sociedade em extremo conflito, né? Rebeliões, pequenas guerrinhas e gangues e etc. Todo esse caos social que surge sempre nesses mundos cyberpunks. E que talvez a gente veja num futuro no que essas coisas começam a mexer muito na sociedade. E dentro dessa gangue, esse Tetsu, que é o mais fraquinho, que tem inveja do Kaneda, apesar de ser ao mesmo tempo um grande amigo dele, acaba sofrendo um acidente de moto. Ele bate e ele entra em choque com uma criança que estava na rua, mas é uma criança bem esquisita, uma criança que parece velha, que tá com a cor meio diferente, e que na verdade tem poderes sobre-humanos que acabam passando para esse Tetsuo, que acaba sendo capturado pelo governo para fazer os experimentos, ver até onde é que é o limite desse poder. E aí vocês perguntam o que é o Akira, porque se você tem o Kaneda e você tem o Tetsuo, quem que é Akira? E parte disso, eu não sei se vale a pena contar quem é o Akira, mas ele está diretamente conectado com o Tetsuo, tanto quanto com os poderes dele, quanto com a explosão de Tóquio e a narrativa geral dessas questões de super-humanos, né? O Kaneda é o cara da moto, basicamente a moto icônica do anime é dele, e é um personagem que eu acho muito foda visualmente, a moto é muito louca, ainda quero fazer cosplay dele. E o Akira, ele não tem um foco central na história, ele aborda muitas coisas. Ele aborda a questão da bomba nuclear do Hiroshima e Nagasaki que afetou o Japão. Ele aborda a questão cyberpunk dessas disputas sociais, né, como boa parte do gênero discute, a questão do capitalismo, desigualdade social,
os limites de o quão pobre uma parte da sociedade pode ser, o quão rica outra parte pode ser, até começar a gerar um conflito muito grande. Você tem a questão da tecnologia, então você tem um mundo ultra tecnológico, ao mesmo tempo que a tecnologia pode beneficiar ou não algumas pessoas, pode ser extremamente maléfica em vários sentidos. Você tem a repreensão estatal, porque você tem um Estado que é extremamente autoritário, então isso é um ponto muito importante de Akira. E você tem um ponto que eu não, talvez acho que seja interessante abordar, que eu vejo muito pouco sendo abordado, que é o ressentimento entre as relações humanas. O Tetsuo, ele adquire muito poder, muito mesmo, e todo esse poder dele é usado para curar esse ressentimento dele, basicamente. Ele não tem grandes motivações econômicas ou políticas, ou ele não quer mudar a sociedade, ele não quer arrumar nada. Ele, por exemplo, tem esse caos social do cyberpunk, essa desigualdade social, ele não está em busca de corrigir isso. Ele não quer destruir o governo por si só. Todo o poder que ele adquire meio que por acaso é usado para corrigir essa falta de poder que ele teve ao longo de toda a vida dele. E eu acho extremamente interessante o quanto o Tetsuo é um personagem realista, porque várias vezes os personagens das séries e filmes e jogos e mangás e tudo mais, eles são megalomaníacos de uma forma um pouco... eu quero mudar todo o ritmo da sociedade, todo o fluxo, toda a sopa que é a humanidade. O Tetsuo não, ele é um cara extremamente simples no que ele quer. Ele simplesmente quer se vingar no sentido de que ele quer obter todo aquele poder que foi privado dele. E isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. A quantidade de pessoas que, por exemplo, discutem nas redes sociais e você vê que às vezes parece que aquela pessoa está discutindo só por discutir, ou a raiva dela é uma raiva direcionada para nada em específico. Às vezes a pessoa só quer de fato arrumar alguém para brigar, porque alguma coisa na vida dela não tá certa, ela não tá bem resolvida com uma ou mais coisas, e às vezes ela só quer despejar raiva em alguém que ela arruma randomicamente na internet. Então você vê às vezes uma pessoa xinga a outra completamente do nada, estoura completamente, e fica muito, não sei se nítido, mas parece muito que aquela pessoa só queria compensar alguma coisa. E o Tetsuo é um pouco isso. Um pouco não, ele é 100% isso, ele é o mais extremo disso. Ele sempre ficou na sombra do Kaneda, ele sempre ficou na sombra da gangue dele, ele nunca conseguiu o que ele queria. E quando ele de fato consegue algum tipo de poder, ele usa o máximo possível daquele poder para compensar toda a frustração dele. E a internet nada mais é do que milhões de pessoas, talvez, fazendo isso diariamente, tentando corrigir essas micro faltas de poder, essas micro frustrações dela, algum chefe que foi escroto, algum término de relacionamento, ou relacionamento que tá foda, e a pessoa simplesmente quer despejar quer pegar esse ódio de um canto e jogar em qualquer coisa que ela achar. E é por isso que eu acho que o Tetsuo, ele é tão bom, porque ele é muito simples, ele é extremamente simples. Ele não é sabe, que nem uma cebola, como diria o Shrek. Ele é muito simples, ele é um cara que nunca teve poder e agora que ele tem, ele tá usando para compensar isso. E o que são as pessoas, se não pessoas tentando compensar coisas, fazendo coisas que não tem relação nenhuma com o primeiro problema delas. Seja, tipo, comprar um carro para fazer as pessoas terem inveja, seja comprar alguma coisa cara para ostentar e tentar compensar outras coisas que não tem nada a ver com esse objeto. E é por isso que o Tetsuo é tão bom, e Akira, além disso, em vários outros aspectos, é bom pra cacete e vale muito a pena assistir. O vídeo é isso, de como 90% dos meus vídeos eu não tenho ponto nenhum que eu quero chegar, e é só falar besteira sobre as coisas. Se você gostou, se você concorda, ou se você quiser comentar alguma coisa sobre Akira, deixa um like, comenta aí e se inscreve no canal que me ajuda muito. E é isso, valeu!